E aí, galerinha? Hoje falaremos um pouco sobre um outro comando de repetição, né? Uma outra estrutura de repetição que é o comando repete. Qual a diferença entre os dois? Entre o comando repete e o comando enquanto, já que os dois são estruturas de repetição, né? Eles fazem praticamente a mesma coisa. A diferença é que no comando enquanto, né? Quem não viu o comando enquanto vai estar aparecendo uma sugestão de vídeo aí em cima da sua tela, ok? Vá lá, clique, assista para que você entenda melhor essa aula aqui, tá bom? No comando enquanto, né? Nós podemos dizer que é uma estrutura de repetição de pré-teste. Por que pré-teste, professor? Porque enquanto a condição, né, que eu coloco aqui, ela for verdadeira, né? Ela for verdadeira, o programa vai ficar nesse loop, fazendo essa repetição, né? Quando essa condição deixar de ser verdadeira e se tornar falsa, aí ele vai sair da repetição, ele vai sair do loop, né? E vai me apresentar um valor qualquer, ok? No comando repete, ou o comando repete, ele é uma estrutura de repetição de pós-teste. Como assim pós-teste? Né? Ele vai repetir enquanto essa condição ela for falsa. Certo? Então, enquanto essa minha condição aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ela for falsa, ele vai continuar repetindo. E ele só vai sair desse loop, né, quando minha condição aqui passar a ser verdadeira. Vocês viram a diferença? No comando enquanto, aqui vai ser verdadeiro e só sai quando for falsa a condição, se tornar falsa, né? Aqui ele só vai repetir enquanto for falso, né? Porém, quando a condição passar a ser verdadeira, ele vai sair do meu loop. Ok? Tá claro a diferença? Agora a gente vai fazer um exemplo para entender um pouco melhor, certo? Comando repete. Eu separei aqui um exemplo bem fácil, certo? Para que vocês entendam melhor. Faça um programa que apresente na tela os números de 1 a 10 em ordem decrescente. Né? Então eu posso utilizar tanto o comando enquanto como o comando repete. Né? Não tem muita diferença os dois não. Né? Vai depender da maneira que eu achar mais fácil para mim, certo? Então como é que eu poderia fazer este programa, né? Utilizando o comando repete? Vamos começar aqui com o início. Vou escolher aqui uma variável. Só variável do tipo inteiro e vou chamar de A, certo? Vocês já estão cansados de saber. Eu vou colocar um contador, né? Porque ele quer os números de ordem decrescente, que apareça na tela em ordem decrescente. Então, vou colocar aqui um contador e esse contador vou colocar o número 11. Vocês vão entender o porquê desse número 11. Certo. Vou chamar meu comando repete e vou colocar aqui minha instrução, minha condição. A vai ser igual a A. Como ele quer em ordem decrescente, A quem é A, não é 11? Então, eu vou colocar aqui menos 1, né? Que ele vai decrescendo. E vou pedir para que ele apresente na tela o A. Ou seja, ele vai fazendo a repetição, né? Primeiro ele vai fazer aqui, certo? Depois que ele fizer esse cálculo, ele vai mostrar o valor desse cálculo, aqui em escrever, né? Que eu pedi para ele mostrar. E depois que ele vai passar para a condição, para fazer o teste da condição. Por isso que é um pós-teste, porque ele vai fazer o teste depois, posteriormente os cálculos, né? Até, e aí eu vou colocar a minha outra condição, a minha condição na realidade, né? Que A seja menor do que 2, certo? E vou encerrar o meu programa com o fim. O que eu fiz aqui? Deixa eu só separar aqui um pouquinho, organizar aqui direitinho. Vou pedir para que ele me mostre, né? Não, vou pedir só para que ele mostre os números na tela, ok? Então, o que eu fiz aqui, ó?
Eu atribuí à variável A o valor 11. Por quê? Aí o que acontece? Entrei aqui no comando, certo? A, ele vai ser igual a 11 menos 1. Então, ele vai me apresentar o quê? Quanto é 11 menos 1? É 10. Então, ele vai me mostrar primeiramente o valor 10, né? Só que A é menor do que 2? Não. Então, essa condição aqui é falsa. Se é falsa, ele vai repetir novamente ela, né? O A agora ele é o quê? 10. 10 menos 1 vai ser o quê? 9. Aí ele vai me mostrar aqui o valor 9. 9, ele é menor do que 2? Não. Então ele volta a repetir. O valor de A agora é 9. 9 menos 1, 8. Aí ele vai me mostrar o valor 8. Né? 8, ele é menor do que 2? Não. Então ele volta a repetir. E enquanto isso aqui, essa condição, ela for falsa, ele vai sempre repetir, 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 repetir. Até que chegue uma hora que essa condição aqui, ela se torne verdadeira, né? Vai chegar aqui no 2. 2 menos 1, 1. 1 é menor do que 2? É menor do que 2. Então essa condição passou a ser verdadeira. E aí ele para de repetir. Ele sai do loop, certo? Então vamos rodar aqui esse programa para ver se dá certo. Tá vendo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Legal, né? Se eu quiser pular uma linha, né? Que talvez seja até melhor pular uma linha, né? Vou colocar um textozinho aqui, ó. O número é... né? Aí eu vou colocar aqui um barra invertida N para ele pular uma linha, né? E a vírgulazinha aqui para separar, certo? Então vamos lá. Aí ele fez o quê? Ele me apresentou aqui, quando eu rodei o programa, ó. O número é 10, o número é 9, o número é 8, o número é 7, o número é 6, o número 5, 4, 3, 2 e 1. Quer dizer, ele me apresentou os números de 10 a 1, né? Como queria aqui, né, no anúncio, em ordem decrescente. E para isso eu utilizei o comando repete. Eu poderia fazer com o comando enquanto? Poderia, né? Mas para o problema em questão, eu tinha que utilizar o repete, né? E às vezes, dependendo do problema do exercício, né, você vai achar mais fácil fazer com o comando repete ou vai achar mais fácil fazer com o comando enquanto. Ok? Galera, e outra coisa também, ó, escrever. Se eu colocar isso aqui dentro do loop, como ele faz uma coisa de cada vez, né, ele vai sempre repetir, 1 a 1. Todo o valor do resultado aqui que dá nesse contador aqui, ele vai mostrar aqui. Então, toda vez que fez uma vez, mostra aqui. Fez outra vez, vai mostrar aqui. Enquanto estiver dentro do loop, ele vai estar mostrando o valor de A, certo? Pessoal, espero ter sido claro, né? Espero que vocês gostem, né, dessa segunda estrutura de repetição, que vocês tenham gostado dessa aula também. Se gostou, pessoal, se entendeu, né, se ficou claro, se inscreva no canal, certo? Deixa um likezinho lá, tá bom? E qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu estarei retornando para vocês o mais breve possível, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima aula.